Eduardo, é um grande prazer e privilégio estar contigo e ter a oportunidade agora, depois de termos sido abençoados com a tua ministração da música e a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo na nossa igreja, no culto de ação de graças pelo nosso 38º aniversário, de poder agora aproveitar também, de acordo aos talentos que o Senhor te concedeu, o ministério através da música, da composição, de música cristã, poder aproveitar esse teu conhecimento, a tua experiência e o teu talento para nos ajudar a pensar em algumas perguntas e a responder a essas mesmas perguntas de orientação para a música cristã, para o louvor nas nossas igrejas. A primeira pergunta que eu gostaria que tu respondesses, de ouvir aquilo que tu pensas, é em relação a se consideras que hoje em dia o louvor está em crise. Se consideras que o louvor está em crise, quais as razões? Quais as razões que dás? Então, eu creio que sim e que não, que está em crise e ao mesmo tempo não. Vou começar do não primeiro. Não está em crise porque há louvor sendo composto em toda parte do mundo. Há louvor na África, há louvor na Europa, há louvor nos Estados Unidos, há louvor em toda parte. Então, há igrejas ainda cantando e louvando ao Senhor e compondo e fazendo novas canções ao Senhor. Isso, nesse sentido, não há crise nesse aspecto. Talvez o que seja a crise é quando, em algumas culturas, as igrejas se baseiam muito naquilo que é feito em culturas diversas a ela, diferente da em que elas têm inserido, e simplesmente pegam os louvores e traduzem para a sua própria língua e abrem mão de tudo aquilo que Deus tem feito na própria história da igreja local, em detrimento a algo que é feito em outras igrejas, com outros contextos e em outras situações. Por exemplo, no Brasil, e aqui também eu sei disso, durante muitos anos nós cantamos louvores originários da língua inglesa, de igrejas diversas, e traduzimos esses louvores e os cantamos. Sem dúvida que a igreja foi muito abençoada com muitas dessas músicas, mas no sentido em que cada igreja vive um momento diferente. Há igrejas que vivem momentos de crescimento, há igrejas que vivem momentos de morte de membros antigos, há igrejas, enfim, há diversas situações em que as pessoas são levadas a cantar um novo cântico, seja de lamento, seja de alegria, novas canções, como os salmos. Os salmos englobam todo o espectro da vida. Tem salmo de lamento, tem salmo de júbilo, tem salmo de guerra, enfim, você tem salmos para todos os momentos, e os nossos cânticos também deveriam ser assim. Então, num momento em que a Igreja da Ramada, por exemplo, completa 38 anos de vida, a equipe de louvor não poderia, claro que poderia, mas não é uma obrigação, mas Deus poderia colocar no coração de alguém e escrever um cântico de ação de graças a Deus por aquilo que Deus tem feito nessa igreja. Mas muitas vezes nós abrimos mão dessas novas vozes de louvor que nascem dentro do seio da igreja local para usar algo que é global e nesse sentido um pouco mais pasteurizado, porque se é global ele vai ter que fazer sentido a todo mundo, então não vai ter que é uma peça que se encaixa à força às vezes. E foi composto em outro contexto, com outra realidade teológica, com outra abrangência, mas a gente canta mesmo assim porque é o que está na moda. Então, se há uma crise no louvor, a crise é porque damos muito ouvido à moda. A gente, no Brasil, a gente vê isso o tempo todo. Então, é comum que todo ano se espere para determinada igreja lançar seu novo disco para que, se não todas, a maioria das músicas sejam traduzidas e incorporadas ao louvor congregacional. O que é ótimo, são novas músicas ou novas expressões, mas não haveriam canções a serem compostas dentro da igreja, porque não é necessidade de toda a música ser gravada. E vi isso vindo de alguém que grava músicas para a igreja, mas não é necessário que todas as igrejas cantem as minhas músicas, assim como não é necessário que todas as igrejas cantem músicas estrangeiras. É possível que surjam músicas próprias na igreja, através da leitura da Bíblia, através dos salmos, através dos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas apostólicas, do Antigo Testamento. Trechos podem ser metrificados e poetizados de forma a melhorar a rima, a melhorar a cadência deles para que sejam cantados. E a gente não precisa esperar por novos discos, novos lançamentos estrangeiros para que sejam traduzidos. A gente pode usar a nossa própria voz. Então, se há uma crise, é porque nós dependemos muito do que é feito fora dos nossos países. E digo isso como países de língua portuguesa. Mas não há uma crise no sentido em que não há louvor. O louvor há,
E mesmo em igrejas com má teologia, há músicas boas a serem cantadas. Porque eu creio que o louvor pertence a Deus e Deus ainda insiste em não permitir que o nome dele e a glória dele seja maculada através do canto congregacional. A igreja dele, ele resgatou, então de alguma forma o próprio Deus escreve essas músicas. Talvez eu vou usar um termo muito pentecostal, que é Deus dá essas músicas, mas talvez seja isso mesmo. Deus não quer que o nome dele seja maculado. Deus preza pelo próprio nome dele. Deus diz, a minha glória eu não dou a outro. Então, se o louvor é para a glória dele e essas músicas são louvor a Deus, ele próprio garante que o nome dele seja glorificado, mesmo que do púlpito há pastores que falham nesse aspecto. Mas, então, eu creio que sim, há uma crise e não há uma crise. É uma coisa um tanto dualística ou bipolar, mas o que nós precisamos fazer é compreender se há uma medida, se há uma boa balança, precisamos usá-la. Se há pessoas capazes na igreja que possam compor músicas, mesmo que a partida não sejam tão boas, porque as pessoas aprendem a compor. Precisamos incentivar essas pessoas. Porque a mesma pessoa que pode um dia cantar 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, um dia pode cantar um hino, quer dizer, uma pessoa que compôs uma palavra como essa, outro dia pode compor um hino. E a gente nunca sabe o que pode acontecer com as pessoas quando incentivadas para a glória de Deus. Então, se há uma crise, essa crise pode ser atacada, que é através do incentivo à composição de novas músicas dentro do seio da igreja. E que conselhos gostarias de dar, os principais conselhos que gostarias de dar ao nosso grupo de louvor, mas também aos grupos de louvor das igrejas cristãs? Olha, uma coisa que nós usamos muito, que antes de virmos para Portugal, eu trabalhei numa igreja, na igreja presbiteriana de São Cristóvão, o pastor reverendo João Teodoro, que era o pastor da igreja, e um dos meus trabalhos era trabalhar na parte da música da igreja. Então todo domingo eu escolhia as músicas que eram cantadas. E por insistência deles, eles queriam que eu cantasse sempre as músicas minhas nos cultos, mas eu achava que não cabiam em todos os cultos. Eu colocava quando dava, por insistência também. Mas o que nós fazíamos era, primeiro, nós precisamos ter um senso de retorno àquilo que é basilar. E o que é basilar nas denominações históricas são os hinos. Então, durante muito tempo, nós tocávamos apenas hinos do Inário Novo Cântico, que é o inário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitos deles são hinos que também há no Cantor Cristão ou no HCC, nosso, dos batistas, mas nós voltamos muito a eles. Não chegamos, confesso aqui que a minha fala anterior vai ser um pouco contrária a isso aqui. Nós não compusemos nada específico naquele contexto de igreja. Até porque precisava ser trabalhado, alguma coisa precisava ser trabalhada ainda na formação de base ainda. Não que os músicos precisassem, os músicos eram muito bons, mas de formação de uma identidade de louvor naquela igreja específica. Por exemplo, na Graça, aqui em Portugal, na Igreja Batista da Graça em Lisboa, nós, para a Páscoa desse ano, nós compusemos uma música para que as crianças cantassem, as crianças e os pré-adolescentes. É uma música que eu tentei fazer algo que fosse para essa faixa etária, mas ao mesmo tempo que a igreja toda pudesse cantar. Então compusemos uma música que fala do que é a Páscoa, explicando o que é a Páscoa, sabendo que há um contexto comercial também da Páscoa, e eu não vou dizer que ele é necessariamente mau. Ele é mau quando ele é idólatra, no sentido de que isso é a Páscoa na verdade. Não, mas ele não é mau se a gente... Não há problema em comer chocolate na Páscoa, enfim. Mas nós tentamos compor algo que falasse às pessoas, que pudesse ser algo evangelístico também, mas que as crianças entendessem e pudessem captar essa ideia, mas que a igreja também pudesse cantar. Então, é uma igreja para uma faixa etária, mas que todas as faixas etárias podem cantar junto. Então a gente pensou na letra, pensou no ritmo, pensou em como trabalhar isso. Hoje começaram os ensaios, se não me engano, com as crianças durante o horário da mensagem. Então, essa foi uma primeira tentativa nossa, mesmo estando aqui há pouco tempo, de já dar voz àquilo que Deus tem feito dentro da igreja. E Ele tem feito muitas coisas. Eu creio que Ele há de fazer muitas coisas aqui em Portugal ainda, não porque nós estamos aqui, mas porque Deus está aqui, através das igrejas. Então, se nós percebemos aquilo que Ele está fazendo e sabemos que há pelo menos duas épocas no ano que podemos fazer algo específico nosso, das igrejas, que é Natal e Páscoa. Ou seja, há tempo de preparo, há tempo de trabalho. Você pode escrever com calma, trabalhar as músicas com calma, ensaiar com calma e tornar isso algo da igreja.
que é uma voz da igreja, é aquilo que a igreja está lançando para a comunidade e a igreja está lançando para as igrejas. Se isso vai ser lançado como disco ou como single ou alguma coisa assim, isso é o que menos importa. O que importa é que as pessoas cantem o evangelho com aquilo que Deus tem falado no seio da igreja. Então, se eu posso dar um conselho ouçam o que Deus tem falado através do pastor, através dos líderes da EBD e percebam aquilo que é importante para a igreja, porque agora acabamos de completar 38 anos, mas daqui a pouco tem a Páscoa, nós temos um calendário litúrgico que os batistas não seguem à risca, mas temos duas épocas bem claras, Páscoa e Natal. Por que não tentar um exercício? Vamos compor uma música para as crianças cantarem ou para ensinarmos a igreja no Natal, uma música de Natal, uma música que seja de Natal. Por que não tentar esse exercício? Pode dar certo? Pode não dar certo? Mas é uma tentativa e a partir disso as pessoas vão tomando gosto por aquilo. E aí daqui a pouco um adolescente acompanha uma música, um jovem acompanha outra, um idoso. Olha, tem um poema que eu escrevi quando eu era jovem aqui, quando eu conheci o Senhor. E isso tudo vai virando a voz da igreja. E quando a igreja tem a sua voz própria, ela começa a alcançar outras pessoas também, porque as pessoas começam a perceber, olha, eles estão dizendo isso, não é algo que eles estão dizendo porque ouviram alguém dizer. Enfim, se eu posso dar um conselho trabalhe nos períodos específicos do ano onde há a oportunidade de fazer algo especial, tente fazer, trabalhe aquilo, ponha para outras pessoas ouvirem, ou pessoas de fora, peçam o input de outras pessoas, a dica e tudo mais, e assim começar a ter uma voz própria da igreja, e que isso com o tempo surge com mais facilidade. As igrejas internacionais que nós mais conhecemos, que são a Hillsong e a Vineyard, ambas sempre trabalharam com esse conceito de que os compositores compõem suas próprias músicas. E por isso elas são conhecidas pelo louvor. E o que não é mal, não importa se algum é mal, mas outras igrejas também podem ser conhecidas por isso. Pela boa pregação do evangelho, em primeiro lugar, e pelo louvor em segundo lugar. É ruim quando o louvor é a primeira coisa a se lembrar de uma igreja. Porque, eles são ótimos músicos, mas é a palavra, eu vou lá para a música. É ruim isso. Se a gente, olha, essa igreja é ótima na palavra e eles também compõem ótimas músicas. Eu acho que isso deveria ser o anseio da igreja, porque a ordem de cantar é uma coisa que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. A gente tinha os levitas no Antigo Testamento, nós temos os salmos. Os salmos eram cantados por Jesus, sabemos que a igreja primitiva tinha hinos, nós somos instruídos a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, então isso é algo comum a toda a Bíblia. O povo de Deus é um povo que canta. Então acho que se cada igreja tiver sua própria voz, a gente quebra o mercado, o que é bom, porque o mercado é mau nesse aspecto, porque ele vende algo que não tem preço. O louvor a Deus não tem preço, porque é algo que nasce de pessoas simples no seio da igreja, da irmãzinha, da senhora que é uma das fundadoras da igreja. O louvor nasce no coração dela também. E quando a gente coloca um preço nisso, fica ruim, eu acho que fica feio demais. Muito bom, Eduardo.